diálogo se desenvolve ainda no mesmo ambiente da última ceia, na mesma noite carregada de solenidade e presságios, quando Jesus continua preparando os discípulos para uma mudança radical de cenário. Até aqui, tudo acontece no espaço íntimo da mesa, mas o horizonte que se abre diante deles já não é mais o das multidões favoráveis, nem o da hospitalidade espontânea. Quando Jesus pergunta: "Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa?" Ele faz o grupo olhar para trás, para um tempo recente do ministério, registrado anteriormente no Evangelho de Lucas, capítulo 9 e no capítulo 10, quando os discípulos foram enviados em missão, confiando exclusivamente na provisão divina e na hospitalidade daqueles que os recebessem. Naquele contexto, viajar sem bolsa, sem sacola e sem sandálias extras não era irresponsabilidade, mas um sinal visível de dependência de Deus e de urgência missionária. O costume da época previa que um viajante levasse uma bolsa para dinheiro, uma sacola para mantimentos e sandálias de reposição para longas jornadas. Abrir mão disso significava confiar que Deus supriria por meio de pessoas sensíveis à mensagem do reino. A resposta dos discípulos, "não faltou nada", confirma a fidelidade divina experimentada naquele período. O texto não sugere exagero nem idealização. Trata-se de um testemunho simples e direto. Eles foram sustentados. Isso estabelece um ponto de referência essencial para compreender o que Jesus dirá em seguida. Ele não está negando a provisão passada, nem ensinando que Deus deixou de cuidar, mas sinalizando que o contexto histórico e espiritual mudou de forma profunda. A mesma missão, o mesmo chamado, agora acontecerão sob condições muito diferentes. Quando Jesus prossegue dizendo: "Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola", o advérbio agora marca uma virada clara na narrativa. O tempo da acolhida quase generalizada está chegando ao fim. A oposição se intensificará. A palavra agora não anula o antes, mas o contrasta. Uma leitura histórica cuidadosa indica que, após a prisão de Jesus, seus seguidores seriam vistos com suspeita, associados a um condenado pelo poder romano e rejeitado pelas lideranças religiosas. Viajar desprevenido, nesse novo cenário, não seria um ato de fé, mas de imprudência. O ensino de Jesus se ajusta à realidade que se impõe, mostrando que a fé bíblica não ignora circunstâncias concretas nem transforma a confiança em descuido. É nesse ponto que surge a frase mais delicada do trecho, quando Jesus acrescenta: "E o que não tem espada, venda sua capa e compre uma." Aqui o texto exige extrema atenção para evitar leituras anacrônicas ou conclusões que o próprio contexto não autoriza. A capa, naquele mundo, era uma peça essencial, usada não apenas como vestimenta, mas como proteção contra o frio durante a noite. A lei de Moisés previa que se alguém tomasse a capa de outro como penhor, deveria devolvê-la antes do pôr do sol, porque ela era necessária para sobreviver. Portanto, vender a capa para comprar uma espada soa como algo extremo, quase chocante. Justamente por isso, a frase não pode ser lida de modo literalista e isolado, como se Jesus estivesse instruindo seus discípulos a se armarem para uma resistência violenta. A tradição interpretativa reconhece que a espada mencionada aqui é a espada curta, comum no cotidiano, usada para proteção pessoal contra assaltantes em estradas perigosas, e não uma arma de guerra. Ainda assim, o próprio desenvolvimento do texto mostrará que Jesus não está incentivando o uso da violência para defender o reino. O sentido da fala aponta para a gravidade da hora. O tempo será tão adverso que até aquilo que parecia impensável, como preparar-se para a hostilidade real, agora precisa ser considerado. Jesus fala de forma deliberadamente forte para comunicar urgência, não para estabelecer uma nova ética armada. A explicação vem imediatamente no versículo seguinte, quando Jesus afirma: "Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Pois o que a mim se refere está sendo cumprido." Aqui, o próprio texto governa a interpretação. A referência é ao profeta Isaías, capítulo 53, verso 12, uma das passagens mais claras sobre o servo sofredor. Ser contado com os malfeitores não significa apenas morrer entre criminosos, mas ser tratado como tal pelo sistema religioso e político. A presença de espadas entre os discípulos contribuiria, aos olhos das autoridades, para essa classificação. Jesus não busca evitar essa identificação. Pelo contrário, ele a assume como parte do cumprimento das Escrituras.
Isso impede uma leitura equivocada que transforme a espada em símbolo de avanço do reino pela força. O reino não será defendido pela espada, mas será associado a ela no processo de rejeição. A espada não é instrumento de vitória, mas elemento do escândalo. O texto não autoriza concluir que Jesus endossa a violência como meio de propagação da fé. Ao contrário, o conjunto do Evangelho mostrará que no momento em que uma espada é de fato usada, Jesus a reprova de maneira imediata e decisiva. Quando os discípulos respondem, "Senhor, aqui estão 2 espadas", percebe-se claramente que eles não compreenderam plenamente o alcance da fala de Jesus. A resposta deles é literal, prática, quase ansiosa, como quem tenta atender rapidamente a uma instrução sem captar seu peso simbólico e profético. Não se trata de ironia nem de provocação. É incompreensão sincera. O grupo provavelmente já possuía essas espadas por motivos comuns de viagem, e ao apresentá-las demonstra disposição, mas também revela uma leitura ainda superficial do que está sendo dito. A resposta de Jesus, "basta", encerra o diálogo de forma abrupta e carregada de significado. O termo não comunica aprovação entusiasmada nem satisfação estratégica. Ele funciona como um freio. Basta de palavras, basta de mal-entendidos, basta de tentar resolver com meios humanos aquilo que será conduzido por desígnios maiores. O texto sugere que Jesus interrompe a conversa não porque tudo foi compreendido, mas justamente porque não foi. A narrativa não se estende para explicar mais, e isso também é teologicamente significativo. Há momentos em que a compreensão só virá depois dos acontecimentos, não antes. Esse basta não autoriza o uso das espadas, nem as multiplica, nem estabelece uma regra permanente. Ele simplesmente fecha o assunto naquele ponto da história. Logo adiante, quando uma dessas espadas for usada no Getsemane, o próprio Jesus demonstrará, por meio de suas ações e palavras, qual é o lugar real da violência no reino de Deus. Aqui, porém, o texto permanece aberto, carregando a tensão entre expectativa humana e cumprimento divino. Entre preparo prático e rendição total, enquanto a noite avança e os acontecimentos seguem seu curso inevitável. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Voz por ChatGPT 5.1. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.